Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Silva, do canal Livre Bala Laica. Bala separado Laica, certo? No YouTube. É o seguinte, eu nunca fui petista, certo? Nunca fui filiado a nenhum partido, mas desde a época em que eu fazia universidade, quando começaram as primeiras reuniões para se formar o PT, naquela época eu não fui participar dessas reuniões. A minha linha, eu era simpatizante de uma linha política mais radical do que aquela que o pessoal que estava indo lá montar esse partido simpatizava, do que eles gostavam. Eu achava que não ia dar em nada, então não fui participar, não ia participar e tal. O tempo acabou provando que eu estava errado. Tá? Então, é só para saber que eu não sou seguidor fiel do pensamento petista nem nada. Mas o tempo me mostrou que eu estava errado e eu quero ler aqui agora para você um documento histórico, certo? Que é para gravar, para deixar gravado. É o seguinte, é isso aqui, ó. 1 ano de prisão do Lula. Então, a Folha de São Paulo deu espaço para ele escrever um artigo. E eu vou ler esse artigo como um registro histórico. O título é: por que tem tanto medo de Lula livre? Ou perguntando, por que tem tanto medo de Lula livre? O objetivo já foi alcançado: impedir a minha eleição. Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, 2003-2010. Faz 1 ano que estou preso injustamente, acusado e condenado por um crime que nunca existiu. Cada dia que passa, cada dia que passei aqui, fez aumentar minha indignação, mas mantenho a fé num julgamento justo em que a verdade vai prevalecer. Posso dormir com a consciência tranquila de minha inocência. Duvido que tenham sono leve os que me condenaram numa farsa judicial. O que mais me angustia, no entanto, é o que se passa com o Brasil e o sofrimento do nosso povo. Para me impor um juízo de exceção, romperam os limites da lei e da Constituição, fragilizando a democracia. Os direitos do povo e da cidadania vêm sendo revogados, enquanto impõem o arroxo dos salários, a precarização do emprego e a alta do custo de vida. Entregam a soberania nacional, nossas riquezas, nossas empresas e até o nosso território para satisfazer interesses estrangeiros. Hoje está claro que a minha condenação foi parte de um movimento político a partir da reeleição da presidenta Dilma Rousseff em 2014. Derrotada nas urnas pela 4ª vez consecutiva, a oposição escolheu o caminho do golpe para voltar ao poder, retomando o vício autoritário das classes dominantes brasileiras. O golpe do impeachment, sem crime de responsabilidade, foi contra o modelo de desenvolvimento com inclusão social que o país vinha construindo desde 2003. Em 12 anos, criamos 20 milhões de empregos, tiramos 32 milhões de pessoas da miséria, multiplicamos o PIB por 5, abrimos a universidade para milhões de excluídos, vencemos a fome. Aquele modelo era e é intolerável para uma camada privilegiada e preconceituosa da sociedade. Feriu poderosos interesses econômicos fora do país. Enquanto o pré-sal
despertou a cobiça das petrolíferas estrangeiras, empresas brasileiras passaram a disputar mercados com exportadores tradicionais de outros países. O impeachment veio para trazer de volta o neoliberalismo, em versão ainda mais radical. Para tanto, sabotaram os esforços do governo Dilma para enfrentar a crise econômica e corrigir seus próprios erros. Afundaram o país num colapso fiscal e numa recessão que ainda perdura. Prometeram que bastava tirar o PT do governo que os problemas do país acabariam. O povo logo percebeu que havia sido enganado. O desemprego aumentou, os programas sociais foram esvaziados, escolas e hospitais perderam verbas. Uma política suicida implantada pela Petrobras tornou o preço do gás de cozinha proibitivo para os pobres e levou à paralisação dos caminhoneiros. Querem acabar com a aposentadoria dos idosos e dos trabalhadores rurais. Nas caravanas pelo país, vi nos olhos de nossa gente a esperança e o desejo de retomar aquele modelo que começou a corrigir as desigualdades e deu oportunidade a quem nunca as teve. Já no início de 2018, as pesquisas apontavam que eu venceria as eleições em primeiro turno. Era preciso impedir minha candidatura a qualquer custo. A Lava Jato, que foi pano de fundo no golpe do impeachment, atropelou prazos e prerrogativas da defesa para me condenar antes das eleições. Haviam grampeado ilegalmente minhas conversas, os telefones dos meus advogados e até a presidenta da República. Fui alvo de uma condução coercitiva ilegal, verdadeiro sequestro. Vasculharam minha casa, reviraram meu colchão, tomaram celulares e até tablets de meus netos. Nada encontraram para me incriminar, nem conversas de bandidos, malas de dinheiro, contas no exterior. Mesmo assim, fui condenado em prazo recorde por Sérgio Moro e pelo TRF4, por atos indeterminados, sem que achassem qualquer conexão entre o apartamento, que nunca foi meu, e supostos desvios da Petrobras. O Supremo negou-me um justo pedido de habeas corpus, sob pressão da mídia, do mercado e até das Forças Armadas, como confirmou recentemente Jair Bolsonaro, o maior beneficiário daquela perseguição. Minha candidatura foi proibida, contrariando a lei eleitoral, a jurisprudência e uma determinação do Comitê de Direitos Humanos da ONU, para garantir os meus direitos políticos. E mesmo assim, nosso candidato, Fernando Haddad, teve expressivas votações e só foi derrotado pela indústria de mentiras de Bolsonaro nas redes sociais, financiada por Caixa 2, até com dinheiro estrangeiro, segundo a imprensa. Os mais renomados juristas do Brasil e de outros países consideraram absurda minha condenação e apontam a parcialidade de Sérgio Moro, confirmada na prática quando aceitou ser ministro da Justiça do presidente, que ele ajudou a eleger com minha condenação. Tudo o que quero é que apontem uma prova sequer contra mim. Por que tem tanto medo de Lula livre, se já alcançaram o objetivo, que era impedir a minha eleição, se não há nada que sustente essa prisão? Na verdade, o que eles temem é a organização do povo que se identifica com o nosso projeto de país. Temem ter de reconhecer as arbitrariedades que cometeram para eleger um presidente incapaz e que nos enche de vergonha. Eles sabem que minha libertação é parte importante da retomada da democracia no Brasil. Mas
são incapazes de conviver com o processo democrático. Tá claro, é evidente.